Irmãos, o apóstolo São Paulo nos fez uma recomendação. Não quer dizer que essa recomendação que ele nos fez é fácil de colocar em prática, fácil de praticar. Mas se ele fez essa recomendação, acreditamos que é possível isso acontecer. Ele recomendou dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode imaginar uma pessoa que ela viva constantemente alegre, que absolutamente nada, por mais dificultoso, por mais triste que seja, ela consegue superar isso se alegrando não na situação, mas se alegrando no Senhor? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, escrito por Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 40. Está dizendo assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Vou ler novamente. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi cumprir uma missão. Certa ocasião, Filipe ele estava pregando para um grande número de pessoas, e Deus o tirou dali. Deus disse para ele: aproxima-te em tal estrada perto de um carro. E Filipe saiu correndo em direção ao alvo, ao local, o lugar onde o Senhor lhe havia orientado para ir. E lá havia uma única pessoa numa carruagem lendo o livro do profeta Isaías, e ele não estava conseguindo entender, não estava conseguindo compreender, e ele estava desejoso de saber, de entender, de ter uma interpretação correta a respeito daquilo que ele estava lendo. Ele não estava conseguindo. Foi nesse momento então que Filipe se aproxima dele, e Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E ele disse: como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Eu estou lendo, mas não estou conseguindo entender. Estou lendo, mas não estou conseguindo compreender. Assim acontece com a gente também, não é verdade? Nem tudo que você lê na palavra de Deus, você tem uma interpretação correta, certa. E, às vezes, nós interpretamos de maneira errada e promulgamos aquilo, falamos, transmitimos aquilo de maneira errada. Então, quando nós não tivermos ninguém para nos orientar, nos ensinar sobre um texto da Bíblia Sagrada, é melhor não divulgar na nossa própria interpretação, na nossa própria teologia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando tira Filipe e manda Filipe acompanhar aquele carro, a importância que Deus estava dando na leitura daquele homem, porque aquele homem ele estava com o coração aberto e desejava conhecer a verdade revelada dentro da palavra de Deus. E, consequentemente, o Senhor preparou uma pessoa para interpretar aquilo corretamente e transmitir aquilo corretamente para o coração daquele homem que, sinceramente, estava desejoso de saber. Diferentemente, aconteceu com Pilatos, que ele ouviu falar que Jesus falava que ele era a verdade, e Pilatos foi questionar: mas o que é a verdade? O que é a verdade? Nosso Senhor poderia falar para ele o que é a verdade, mas nosso Senhor não abriu a sua boca, porque o interesse dele não era saber a verdade com sinceridade em seu coração para aplicar em sua vida. Ele queria tão apenas ter um conhecimento intelectual sobre a verdade, mas não queria ter nenhum relacionamento com a verdade, não queria ter nenhuma intimidade com a verdade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele ia e vinha, ele pregava em todos os locais, em todos os lugares, pregava no templo, pregava na rua, pregava na praia, pregava em todos os locais. Se você procurar na Bíblia Sagrada, os locais que o Senhor Jesus Cristo pregava, você vai ver que ele tinha uma preferência para pregar à beira-mar, E ele tinha essa preferência, por quê? Porque a beira-mar é o local onde as pessoas se aglomeravam em determinadas horas do dia. Pessoas que iam sair com as suas embarcações para pescar, e horas que eles vinham e atracavam seus barcos na praia, trazendo pescado, e ali se reuniam as pessoas então para poder adquirir, comprar o pescado. Então, nosso Senhor, ele chegava ali na hora certa e ele sempre encontrava um número grande de pessoas. Mas nem sempre ele agiu dessa forma. Ele, uma certa ocasião, havia acabado de ensinar um grupo de pessoas e ele fala para os seus discípulos: vamos subir num barco, vamos atravessar para o outro lado e tal. E eles vão, eles atravessam para o outro lado, num lugar chamado Gadara. E ali tinha um homem, uma única pessoa, lá esquecida, morando no sepulcro, morando no cemitério, um homem nu, um homem pelado, né? E esse homem, ele havia sido até esquecido pela família, havia sido esquecido pelas autoridades, assistência social, havia sido esquecido, porque ninguém suportava aquele homem, porque ele era um homem agressivo, ele era um homem que queria e vivia tão somente sozinho. Então nosso Senhor, ele foi lá exclusivamente para trazer e para realizar um milagre muito grande na vida daquele homem. Esse homem, o Senhor encontrou-se com ele, o Senhor o libertou e ele foi totalmente curado. Aí então o Senhor volta para o lugar aonde ele estava anteriormente. E quando ele volta para lá, amado, havia uma multidão o aguardando, havia uma multidão o esperando. E a Bíblia nos fala que essa multidão o recebeu com alegria. Será que no meio dessa multidão não tinha ninguém enfermo? Será que no meio dessa multidão não tinha ninguém passando por situações adversas? Será que no meio dessa multidão não tinha ninguém triste? Será que no meio dessa multidão não havia ninguém decepcionado? Será que não havia ninguém ali que havia acabado de ter um momento difícil na sua família? Será que não havia ninguém assim? Porque a Bíblia fala que eles receberam o Senhor com alegria. E por que eles receberam o Senhor com alegria? Porque eles estavam esperando o Senhor, estavam aguardando o Senhor, e eles estavam aguardando ao Senhor, e quando eles viram o Senhor, encheu-se o coração deles de esperança. Amado irmão, presta atenção no que eu quero te dizer. Encha sempre o teu coração de esperança e aguarde o Senhor Jesus Cristo vir em teu socorro. Aguarde o Senhor Jesus Cristo vir e manifestar a glória, manifestar a graça dele, manifestar a bondade dele em teu favor. Aguarde isso, espere isso. Espere-o, mas o espere com alegria, sabendo que ele poderá intervir na tua vida e mudar o quadro da tua vida. Olha, irmãos, nesse interim de muita gente aguardando o Senhor, muitas pessoas esperando o Senhor, logicamente que o coração deles estava cheio de esperança, e todos eles tinham a necessidade de uma intervenção do Senhor na vida deles. E você sabe, amado irmão, duas pessoas no meio dessa multidão toda, duas pessoas que o relato de Lucas direciona essas duas pessoas, né, pelo acontecimento que se deu ali, pelo que sucedeu naquele instante, naquele momento.
o que sucedeu? No meio desta multidão está um pai que está aguardando nosso Senhor Jesus Cristo chegar. Um pai que está aguardando. Amado, ninguém busca o Senhor Jesus Cristo, ninguém busca o Senhor Jesus Cristo se por Deus não for atraído. Ninguém busca o Senhor Jesus Cristo se em Cristo Jesus não lhe for oferecido alguma coisa. Ninguém busca o Senhor Jesus Cristo se não for dessa maneira, se for desse jeito. Nós chegamos na presença do Senhor, muitos de nós, porque nós estávamos enfermos. Muitos de nós chegamos na presença do Senhor porque havia uma tristeza imensa no nosso coração e nós não entendíamos o porquê. Muitos de nós chegamos na presença do Senhor Jesus Cristo porque nós não nos suportávamos mais. A nossa vida era cheia de tristeza, de angústia, nada nos dava certo, absolutamente nada nos dava certo. E então nós buscamos o Senhor porque alguém falou para nós, alguém comentou conosco, alguém disse para nós que em Cristo Jesus as coisas poderiam ser solucionadas. Alguém disse para nós que em Cristo Jesus as coisas poderiam ser amenizadas. Alguém disse para nós que em Cristo Jesus nós poderíamos encontrar a salvação, o perdão dos nossos pecados e a nossa libertação. Por isso nós buscamos o Senhor. Por isso. E eu sei, amado irmão, tenho convicção disso, de que você buscou o Senhor e nem tudo foi solucionado na sua vida. Você buscou o Senhor e nem tudo imediatamente foi resolvido na sua vida. Eu sei que é assim, porque nisso manifesta-se o amor de Deus para nos atrair com sua graça, para nós colocarmos no Senhor a nossa esperança, porque Ele vai operando gradativamente na nossa vida e vai nos atraindo para mais perto dEle, para mais junto dEle, e consequentemente nós vamos nos abrindo para o Senhor, e nós vamos dando a Ele a oportunidade de agir na nossa vida, de trabalhar a nossa vida, de não apenas buscar no Senhor algo que nós sabemos encontrar nele, mas o Senhor busca em nós também algo para ser realizado, para que em nossa vida o nome dele comece a ser enaltecido, engrandecido, glorificado. Não é assim? Não é porque eu me tornei um cristão, aceitei a Jesus como meu Salvador, eu nunca mais fiquei doente. Não é porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, me tornei um cristão, nunca mais tive problema nenhum para ser resolvido, nunca mais. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Eu tenho problema, tenho dificuldade, mas eu sei em quem buscar a solução. Eu sei em quem buscar a solução. Eu sei em quem buscar a solução. Irmãos, nesse meio aí, tinha um homem. Esse homem estava aguardando o Senhor Jesus Cristo se aproximar, chegar. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, esse homem se coloca de joelho na presença do Senhor. A Bíblia fala assim: então um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe. Todos receberam Jesus com alegria, mas todos eles tinham suas necessidades. Todos eles. Nós ficamos alegres com o Senhor, mas encerrou-se todas as suas necessidades. Nós ficamos alegres com o Senhor, mas encerrou todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas acabaram? Não, mas nós sabemos quem é que pode resolver, e é por isso que ainda que as lutas sejam grandes, ainda que a provação seja grande, a gente não pode, não deve, não queremos arredar pé da presença do Senhor, porque sabemos que nele é um piscar de olhos, ele resolve tudo, ele soluciona tudo. Então
irmão, fique na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Fique firme na presença do Senhor. E lembra-te sempre de uma coisa. Deus falou para Noé que ia mandar um dilúvio. E o dilúvio não veio 1 ano após, nem 2 anos após, nem 3, 100 anos posteriormente. Deus havia falado para Abraão e para Sara que Deus iria dar um filho para eles. Ele com 90 e ela com 80. Mas, amado irmão, não foi no ano seguinte, nem no outro, depois de 10 anos, ele com 100 anos e ela com 90 anos, geraram então um filho na promessa do Senhor, ou pela promessa do Senhor. Então, quando nós temos uma promessa da parte de Deus, ela não vai se cumprir no dia seguinte. Muitas vezes pode ser, mas na grande maioria das vezes, o Senhor vai testar a nossa fé, a nossa compreensão naquilo que Ele disse. Ele disse: eu vou te abençoar, mas não no seu tempo, no meu tempo. Então aguarde o meu tempo, que o meu tempo não falha. E se você esperar no meu tempo, você não vai ser decepcionado. Mas se você tentar agir você mesmo para fazer com que se cumpra aquilo que eu falei, você vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Então, irmãos, o que aconteceu ali? Esse homem chega para o Senhor, conta para o Senhor a situação que ele está vivendo. Ele diz para o Senhor assim: um dirigente da sinagoga veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. E na casa dele por quê? Por que você quer que ele vá na tua casa? Ele foi na casa de Pedro porque a sogra de Pedro estava doente e curou a sogra de Pedro. Ele foi na casa de Zaqueu porque Zaqueu buscou a salvação e o Senhor deu-lhe a salvação. Ele foi lá na casa, irmão, lá na casa de Marta, Maria, lá ele foi lá. Ele foi lá por quê? Porque Lázaro tinha que ser ressuscitado e ele ressuscitou. Por que esse homem chama Jesus? E ele conta o porquê. Implorando que fosse à sua casa, porque sua filha única, ou sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Cerca de 12 anos, a menina, filha única, ela estava à morte. A doença era gravíssima. Ele saiu desesperado. Ele se ajoelha aos pés do Senhor, implora ao Senhor, pede a misericórdia do Senhor, conta para o Senhor qual é a situação. Conta para Jesus onde é a sua dor. Não se desanime com a sua cruz, do que tu precisa, conta para Jesus. Fala para o teu irmão assim: conta para Jesus. É Ele que soluciona. Conta para Jesus, é Ele que resolve. Conta. Tem coisas que não adianta você contar para ninguém, irmão. Tem coisas que não adianta você falar para absolutamente ninguém. E sabe de uma coisa? Nós podemos ter sim alguém que a gente venha, me ajude em oração, eu estou intercedendo em favor disso, me ajuda nisso. Mas não é Ele que vai resolver. Não é Ele, é o Senhor. E se você sabe falar com sua esposa, se você sabe falar com seu filho, se você sabe falar com seu pai, se você sabe falar com seu marido, então da mesma forma fala com teu noivo supremo. Conta para ele, fala para ele, e pode ter certeza, ainda que você não sinta nenhum arrepio, nada, ele vai te ouvir. Entendeu, irmão? Ainda que você não sinta absolutamente nada. Fé não é sentimento, fé é ação, é a confiança. Então, se você falar, tenha certeza que Ele vai te ouvir. E se nós sabemos que Ele nos ouve, sabemos que somos atendidos nas nossas petições. É o que a Bíblia fala. Então, Ele te ouve e te atende. Amém? Ele te ouve e te atende.
Às vezes você pode receber uma intervenção direta dele. Outras vezes ele pode usar alguém para te ajudar, para te abençoar. Mas isso vem dele também. Amém? Então, esse homem chega e conta para o Senhor: eu quero que o Senhor vá lá em casa. Eu quero que o Senhor vá lá em casa. Eu quero que o Senhor vá lá em casa. Vai lá em casa, Jesus. Vai lá em casa, Jesus. Jesus, amado irmão, ele fala, não nesse texto aqui, porque esse mesmo texto está escrito em Mateus capítulo 9 e em Marcos também, capítulo de número 5. A Bíblia nos diz, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo disse para o rapaz, para Jairo: eu vou com você, eu vou dar saúde para tua filha. Ele falou isso: eu vou com você e vou dar saúde para tua filha. Amém? Olha, então veja bem, o povo todo recebeu Jesus com alegria. Mas no meio desse povo tinha esse homem que tinha a filha quase à morte. No meio desse povo aparece uma mulher que durante 12 anos está sofrendo hemorragia, né? Está quase à morte também, perdeu tudo, tocou na orla do vestido dele e foi curada. Foi curada. Então, no meio do povo que recebeu o Senhor Jesus Cristo com alegria, no meio desse povo havia pessoas que estavam enfermas, mas pessoas essas que, quando viram o Senhor, encheu o coração dessas pessoas de esperança. De esperança. Meu irmão, enche o teu coração de esperança, porque Jesus, Ele é o teu amigo. E você não precisa esperar Ele voltar, porque Ele garantiu que estaria conosco todos os momentos da nossa vida. Ele está aqui conosco. Amém? Ele está aqui conosco. Diga para o teu irmão: Ele está aqui conosco. Diga: Ele está aqui. O nosso Pai está aqui. O nosso Salvador está aqui. O nosso Rei está aqui. O bendito está aqui. O santo está aqui. O grandioso está aqui. O excelso está aqui. O eterno está aqui presente no nosso meio, embora não mereçamos, mas Ele está, porque nós somos a noiva dele e Ele é o nosso noivo e Ele vive pertinho de nós. Perto de nós. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo está descendo com o homem para a casa desse, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que chega alguém da parte dele, da residência dele, e diz para ele assim: Jairo, acabou. A sua filha acabou de falecer. Não incomode mais o mestre. A presença dele não é mais necessária. Não é mais necessário, porque acabou. Você se lembra, irmão, o que Marta disse para o Senhor Jesus a respeito da morte do irmão dela? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque ela acreditava que o Senhor tinha capacidade de curar a enfermidade, mas não tinha capacidade nem poder de ressuscitar o irmão dela. E nós às vezes agimos da mesma forma. Às vezes, irmão, a nossa situação ela é tão difícil, mas tão difícil, que a gente diz assim: poxa, se fosse de outro jeito eu acreditava, mas dessa maneira, do jeito que está agora, não tem mais jeito, não dá mais, não dá mais. É no momento difícil que Deus aparece. Amém? É no momento difícil que Deus aparece. Quando não há mais jeito, quando não é mais solução, aparece Ele. Laba chore canta lá manaia. Aparece o grandioso.
aparece esse homem zarrão que está aqui do meu lado aqui, ó. Ele aparece para intervir, ele aparece para mudar a situação, ele aparece para reverter o quadro, ele aparece, aleluia, bendito seja o Senhor, ele aparece. Irmão, quando alguém chega para ele e fala assim, não incomode mais o mestre. O Senhor havia dirigido uma palavra de promessa para aquele homem: eu vou na tua casa, eu vou sarar a tua filha. Eu não sei se esse homem morava a 1 quilômetro de distância, 2, 15 quilômetros de distância, eu não sei. Não fala a Bíblia, a distância que é, não fala. Mas imagine você, ele recebe uma promessa de Cristo: eu vou dar saúde para a tua filha. De repente chega alguém e fala: tua filha morreu, pronto, está tudo acabado. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: ó, não tenha medo não tenha medo não, tranquilize teu coração. Oh, como é que pode uma coisa dessa, irmão? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa, irmão? Olha a grandiosidade da autoridade do nosso Salvador. Fica calmo. Como é que eu vou ficar calmo? Recebi a notícia que é minha filha, como é que eu vou ficar calmo? Fique em paz, mas como é que eu vou ficar em paz? O Senhor disse: não tenha medo, creia somente. Imagine quantas vezes você não passa situação assim, mas sua cabeça parece que vai explodir, porque uma situação real é essa, e uma situação de promessa é tão apenas pela palavra. O que é real você está vendo, e a palavra é uma coisa abstrata que você tem que confiar. Uma coisa que você não vê, e depositar uma fé naquilo que você não vê. É aquilo que fala lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Irmão, não perca a esperança. Não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de confiar no Senhor. Ainda que aquilo pareça estar longe demais, longo demais, demorando demais. Os dois estão andando para a casa do homem, e o homem, poxa, ele falou para mim que o outro fala que a minha filha morreu. Olha a cabeça desse homem como é que está. Olha a mentalidade desse homem, olha o que está passando na cabeça dele. A fé dizendo, creia naquilo que ele falou, e a realidade dizendo, a tua filha morreu. A tua filha morreu. Não é assim, irmão. Às vezes a gente tem uma promessa de Deus, mas a gente crê mais na situação que está nos mostrando, né? A situação aparente. E é aí que a dúvida entra no nosso coração, e é aí que a gente perde a estabilidade. Mas o Senhor foi com ele. Tempo que demorou, pode ter sido uma meia hora, pode ter sido uma hora, a Bíblia não fala, pode ter sido. Mas quando eles chegam lá, irmão, é sempre melhor você acreditar na palavra do Senhor do que acreditar nas circunstâncias. É sempre melhor, porque o próprio Cristo disse, olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, aquilo que eu falo não vai passar, vai se cumprir. Exatamente como eu tenho dito, exatamente como eu tenho falado, vai se cumprir, vai se cumprir. Por isso, querido, eu sei que você tem colocado coisas diante do Senhor, eu sei que você tem posto coisas diante do Senhor, e eu sei que tudo às vezes ao seu redor está dizendo, não adianta você confiar, não adianta você crer, olha a situação, tua filha morreu, olha a situação, meu irmão faleceu, olha a situação, perdi isso, acabou o meu sonho, foi tudo acabado, foi tudo por água abaixo.
Amado irmão, creia até mesmo contra a própria esperança. Porque Jesus é mais forte do que a própria morte. Amém? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Continue crendo na bondade de Deus para com a tua vida. Continue crendo que a tua família está nas mãos de Deus. Continue crendo que a tua saúde está nas mãos de Deus. Continue crendo, meu irmão, que a tua casa está nas mãos do Senhor. Continue crendo que os teus projetos estão nas mãos do Senhor. Continue crendo que o seu trabalho está nas mãos do Senhor. Continue crendo que o Senhor cuida daqueles que são dele. Amém?